boa noite, boa noite, boa noite. O Baracho voltou, olha só. E caramba, hein? Demorei pra cacete pra voltar nesse negócio aqui chamado Desembarachando. E hoje, à noite, é o episódio 148. Poderia ser mais já, né? Mas vou explicar porque que eu tava meio sumidão aqui. 148, esse é o episódio do Desembarachando de hoje. A você que está agora aqui conosco, boa noite. A você que está vendo em outro momento, bom dia. Ou em outro momento, boa tarde. Ou até em outro momento, boa madrugada. Vai saber onde você está. Vai saber que período do dia é para você aí, né? Para ver o Desembarachando. Mas obrigado a você. Obrigado pelo seu carinho em sempre apoiar esse trabalho aqui. O Desembarachando são essas lives que fazemos, não todos os dias, mas quando dá certo fazemos numa sequência de todos os dias. E se você perdeu e quer entender o que é o Desembarachando, vá no nosso perfil aqui do Instagram, @psicoricardo_baracho, e lá no nosso feed tem todos eles. Se você assiste a hora que você quiser, quantas vezes você quiser. Esse conteúdo aqui fica gravado não tão somente aqui no Instagram, mas também fica gravado lá no nosso Facebook do Ricardo Baracho e também no nosso YouTube. E eu peço a vossa inscrição lá no nosso canal do YouTube do Ricardo Baracho, beleza? Muito bem. Eu espero que você esteja bem, a sua família, os seus, e vamos começar a falar alguma coisa aí. Bem, eu fiquei de explicar porque eu estava meio sumidão das lives aqui, né? Eu tenho me dedicado muito aos estudos preparatórios para aulas e para cursos que eu vou dar, né? Então tenho algumas agendas agora nesse final de ano, agendas de aulas, agendas de cursos. Então me dediquei bastante, com muita leitura mesmo, e não deu tempo para fazer outra coisa, né? Fazer aqui a live. Mas estamos de volta com vocês aqui. Então, obrigado aí pela sua paciência em nos aguardar para esse momento. Ainda tenho que estudar algumas coisas ainda, mas agora tá mais de leve. Já teve pior que eu falo assim, mais atribulado o meu tempo com a questão dos meus estudos aí preparatórios para aulas e para cursos. E também os nossos atendimentos que fazemos, você já sabe, né? Aqui pela internet, eu atendo tão somente online, mas atendo. Então estamos aí também ouvindo as pessoas e vivendo também a nossa vida e coisas nesse sentido. Chega, a live não é sobre mim, né? Vamos então começar a pensar. Eu pensei muito assim no tema de hoje e tô aqui com o meu computador ligado aqui do lado, então tô assim, eu tô olhando para você e pro computador, mas tô aqui, tá? Tô aqui. Mas eu tinha uma ideia de uma outra conversa, mas não tava tão assim cristalizada para poder fazer aqui hoje. Quem sabe num próximo Desembarachando. Mas eu pensei uma outra coisa que eu acho que vai ter mais a ver aqui, tá? Você já parou para pensar que talvez a história mais assustadora da sua vida foi contada por alguém por alguém que te amava e você também amava? Vamos começar assim, né? História mais assustadora contada pela pessoa que nos amava, que nos ama até hoje. Se ela estiver por aí, ela nos ama, né? Se não brigou com ela, ela nos ama. Aí você fala assim, como assim, Baracho? Uma história assustadora, uma história de terror? É uma história, aquelas histórias de família, até nos filmes americanos, né? Aquelas fogueiras lá, a lareira ligada, e sempre tem um tio que conta uma história assim de um fantasma. Não estou falando história nesse sentido. Mas eu estou falando de histórias que a gente vai escutando durante a nossa vida. E quando eu falo história, não é só assim o era uma vez, tá? Mas eu falo histórias no sentido de regras, de modos de vida, de estilos de vida, de pensamentos, de paradigmas, de ideias, tá entendendo? Então essas histórias nós vamos ouvindo durante a vida e algumas delas podem ser muito bacanas, nos motivam a vida, nos dá muita alegria, nos faz muito bem, mas outras histórias podem ser assim
complicadas para nós, histórias que podem atrapalhar o nosso desenvolvimento, né? Sabe aquela história assim, que a pessoa em dado momento nos disse tal coisa, e não foi uma vez só não, nos falou várias vezes aquela situação, aquela conversa que entrava na nossa cabeça e nós não gostávamos daquilo, e a pessoa falava assim, ó, é para o seu bem, é para o seu bem. Aí você fala assim, como assim pro meu bem se eu não estou bem? Como assim pro meu bem se toda vez que eu lembro dessa conversa isso me atrapalha, me prejudica? Aí eu começo a falar também dessas histórias, dessas conversas, dessas sentenças que vão moldando os nossos pensamentos, que vão moldando o modo como nós nos olhamos, que vão moldando o modo como nós olhamos a vida. Tá entendendo a questão? Então são coisas que a gente vai pondo na cabeça, ainda mais de pessoas próximas a nós, que convivem com a gente, e isso vai assim atrapalhando a gente. E agora há pouco eu falei, né? Histórias assustadoras contadas por pessoas que nos amam, contadas por pessoas que falam que é para o nosso bem. Eu não estou dizendo que muitas dessas coisas realmente não sejam para o nosso bem, não feche o filtro com isso. Tem muita coisa que é sim para o nosso bem, nós que não entendemos, nós ficamos ali meio invocado com isso, meio bravo, né? Achamos que a pessoa não gosta da gente, achamos que a pessoa quer, enfim, quer atrapalhar a gente. Tem situações que não é para atrapalhar coisa nenhuma, é para ajudar mesmo. Mas o tema de hoje aqui é quando atrapalha sim, Então, por exemplo, tem situações que a gente começa a ouvir desde a infância que falam que é para o nosso bem, mas na verdade o bem que essa pessoa quer realmente de nós é que na verdade nós não saiamos do lugar onde estamos, que nós não mudemos de lugar, tá entendendo? Tem gente que em nome de um chamado afeto, ela vai ter uma caminhada que visa tão somente nos amedrontar, nos tornar pessoas inseguras, nos tornar pessoas que fiquem próximas a ela ou a eles ali. Então, na verdade, o bem que a pessoa diz que quer da gente, na verdade, é que nós não mudemos de lugar. Pensa aí você, pensa no que você ouviu, né? O tema desse Desembaraxando é esse, né? Quem te contou essa história? Quem te contou essa história, tá? Porque desde sempre, uma vez estando vivos, né? Nós somos moldados por narrativas, nós somos moldados por regras, por convenções, narrativas familiares, narrativas sociais, narrativas religiosas, não fecha o filtro, narrativas das mais variadas áreas da vida, né? E muitas dessas coisas são para nos proteger, são para nos ensinar alguma coisa, são para poder nos melhorar enquanto seres humanos, nos gerar evolução, né? Nos gerar bem-estar, tá entendendo? Nos gerar alguma coisa que nos faça crescer, que nos faça evoluir, né? Assim, então muita coisa para ajudar a gente. Não estamos negando isso. Muita coisa é para o nosso bem mesmo. Só que outras coisas não. Outras coisas são aprisionadoras. Outras coisas nos dão medo. Aquele medo que eu falo patológico, tá? Aquele medo normal da vida faz parte, que é até bom, pra gente não dar de louco aí, né? Mas eu falo aqueles medos muito severos que a pessoa tem, e as pessoas têm medo de um monte de coisa, porque ela entendeu aquilo como verdade, ela introjetou como verdade, a pessoa cresceu insegura, a pessoa cresceu com, enfim, com tudo isso que ela acredita, né? Eu lembro de alguns assim que passaram pelo atendimento com a gente que falavam isso, né? As minhas asas foram cortadas, eu não fui levado a ter essas asas, eu não fui estimulado, eu fui levado a ser medroso, inibido, né? Enfim, essa coisa toda, né? E muitas coisas vão se consolidar assim na vida dessa pessoa, justamente pelas narrativas que ela foi adotando na sua vida. Ela foi cercada por isso. Cada família vai ter o seu lema, cada família vai ter a sua maneira de ver a vida, aquela questão transgeracional que passa para as pessoas da frente.
muita coisa é boa, como eu estou dizendo, né? Mas essas narrativas, que são muitas vezes em nome de um cuidado, mas elas escondem controle. Tá entendendo? Narrativas que escondem controle, narrativas que são disfarçadas de cuidado, mas que na verdade escondem controle. Observa você na sua vida aí, se alguma coisa discretamente ou não tão discretamente, ela pega você ali, né? Você consegue muita coisa desenrolar a sua vida, você consegue muita coisa fazer a sua vida acontecer, mas em dadas situações, de acordo com o que é o meu contexto de história de vida, tem coisa que vai me controlar, tem coisa que vai me prender, tem coisa que vai realmente me aprisionar. A palavra é essa. Coisas que vão me aprisionar. Então, em nome de um cuidado, em nome de um amor, em nome de uma proteção, em nome de um monte de coisa, nós ficamos presos. Aí você começa a pensar, Baracho, mas essas coisas aí, grandiosa parte dos casos, são feitas pela família, são feitas, a família, nossa primeira sociedade, vamos pensar assim. Alguns podem falar assim, de novo, pegando no pé da família, né, aquela coisa toda. Mas não é pegando no pé, mas é o começo. Eu sei que todo mundo é sujeito a errar, nós educamos e erramos, enfim, mas podemos levar algumas coisas que ainda estão engasgadas em nós e levamos para frente. E a outra pessoa ali pega essa narrativa, né? Então vamos falar que são aqueles fantasmas psíquicos que alimentamos, né? Aí vem frases, aí vem crenças, aí vem repetições, a gente vai repetindo aquilo. E como é difícil largar essas coisas, porque nós nos apegamos a isso vira uma referência para a gente, isso vira, por pior que seja, nós nos agarramos àquilo, porque por pior que seja, nós conhecemos isso, e há uma tendência até do nosso cérebro em se apegar ao que é familiar, em muitos casos, mesmo sendo uma coisa ruim, e a pessoa vai ter dificuldade em fazer aqueles saltos na sua vida assim, para poder evoluir, crescer, se superar. Não é brinquedo não. Quais são os fantasmas psíquicos que são presentes na sua história? Fantasmas psíquicos que você ainda nota na sua vida. Ele fica quietinho em muitos momentos, mas em dados outros momentos eles se manifestam. Sim ou não? Aqueles fantasminhas que se manifestam naquelas horas que eu falo assim, eu não precisava ter esse fantasma agora evocado na minha vida. Ele vem nessa hora e nessa hora me atrapalha muitíssimo. Isso é muito complicado, né? Então, fantasmas que a gente vai alimentando na nossa vida, frases que a gente vai alimentando na nossa vida, crenças que a gente vai alimentando na nossa vida. E como eu falei agora há pouco, essas repetições que a gente vai alimentando na nossa vida. Que muitas vezes nós pensamos que estamos livres disso, mas eles só estão adormecidos, isso aí, e acabam nos atrapalhando, né? Então, quem te contou essa história? E é interessante que muitas vezes, por mais que eu tenha um senso crítico em entender que Papai Noel não existe, vamos colocar assim, mas ainda assim, naquela hora, nós nos agarramos a essas narrativas, essas histórias que, quando nós mais precisamos da gente mesmo, aquilo vem e nos atrapalha severamente. Como é que é isso na sua vida? Quem te contou essa história? Essa história tem um grande poder na sua vida ainda, e muitas vezes nem são histórias assim explícitas, né? Histórias assim explícitas, né? Mas muitas vezes a gente vai criando algumas ideias na nossa vida por aquilo que é o não dito, por aquilo que é oculto também. O silêncio fala muito, o não dito fala muito também. Então essas coisas também acabam também influenciando o nosso pensamento, acabam gerando na nossa cabeça prisões, né? E a pessoa fica ali. Então, realmente, nós temos que nos superar a cada dia, né? Nós temos que nos superar a cada dia. E assim, esse excesso de cuidado, muitas vezes, que é falado como cuidado, né? Então a gente vai aceitando isso sem questionar, só que isso pega a gente.
Aí vem de modo muito sutil, né? Não vá. De modo muito sutil, não ouse. De modo muito sutil, não se exponha. Não se exponha, não vá e não ouse, né? Aquela falinha que vem assim, bem discreta na nossa cabeça. E essa fala tem um grande poder em nossa vida. Tem um grande poder em nossa vida. Pode não ser nem assim a nossa cabeça que pensa, mas até alguém ainda fala pra gente, né? Quem você pensa que é? Aonde que você pensa que vai? Hã? Aquela pessoa que faz uma pergunta, que você percebe que na pergunta ela já está totalmente contra o que você vai fazer. E você fala que ela é contra, ela vai negar isso, ela vai inverter para você ficar de louco na história, né? Não, eu só estou querendo ajudar você, só estou querendo compreender o que você está querendo fazer, eu posso até ajudar você. Não é isso não, em alguns casos não é isso não. Na verdade, são essas palavras que eu falei aqui. Não vá, não ouse, não exponha. E a pessoa fica com a mente limitada por causa dessas histórias que são narradas direto ou indiretamente na sua vida. E ela fica ali, perto da árvore, inibida, com receio de avançar, com receio de ir à frente. É muito complicado isso. Muitas vezes aqueles que cuidaram da gente, por terem também as histórias deles, né, acabam nos criando de um modo assim mais inibido, amedrontado, né? E nós acabamos sendo ali existentes para poder suprir essa demanda dos outros, né? E não olhamos para nós. Me fez pensar uma coisa aqui, né? Quantas pessoas não pensam em si mesmas, né? Quantas pessoas... Você não entenda errado o que eu estou falando aqui, tá? Não estou falando pensar em si mesmo daquele modo ultramente narcisista patológico, a pessoa que esquece das pessoas, a pessoa que não tem empatia. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo a pessoa que não pensa em si mesmo para nada. Ela vai introjetando alguns papéis na sua vida que ela entende que a vida dela é tão somente o outro. Não, fecha o filtro, tá? Não estou dizendo aqui que a gente não tem que ajudar as pessoas, não é isso. Claro que tem que ajudar quando necessário. Mas aquelas pessoas que realmente, quando alguma coisa é para ela se põe para trás. Quando alguma coisa é para ela se boicota. Quando alguma coisa é para ela, ainda hoje, eu estava falando com uma pessoa, não vou abrir muito aqui, senão é antiético falar a pessoa, né? Mas eu falo o milagre, né? E aí ela me contando assim, que estava com muita alegria, esperando uma pessoa que convidou para tomar um lanche, né? Alguma coisa assim. Eu ainda falei, será que vai mesmo? Será que vai dar certo isso, né? Quantas vezes essa pessoa falou isso e não fez, né? E não, agora vai ser, agora vai dar certo. Me procurou aqui, quem procurou foi a pessoa, então vamos lá comer esse lanche. E eu fui fazer outras coisas, né? E quando eu voltei perto dessa pessoa, mas não ia ter o lanche? Ah, aconteceu alguma coisa lá e não deu pra estar comigo de novo. Tu deve conhecer alguém assim, que sempre na hora H que alguma coisa boa para essa pessoa, acontece alguma coisa. E muitas vezes o entorno dessa pessoa trabalha de um jeito para a pessoa não viver o próprio desejo. Então a pessoa volta ali, né? E em alguns casos é sutil, em outros casos não é tão sutil não. Aí vem uma história, tem que ajudar. Tem gente que é levado a ser mãe e pai de todo mundo, e mãe e pai de quem não tem que ser mãe e pai. Ó, esse aqui não é meu filho não. Esse aqui também não. É meu irmão, meu marido, minha irmã. É outra situação, né? Mas a pessoa não faz isso. Eu tava lembrando daquela novela que acabou agora, o remake, né? A Vale Tudo. Não sei se você vê a novela, mas eu lembro da personagem da tia Celina. A tia Celina foi colocada de um jeito pela própria irmã, Aldete Reutemann, para cuidar dos sobrinhos como se fossem filhos. E a mãe mesmo não fez isso. E teve um dia lá que essa Celina arrumou um namorado, né? Começou a olhar para a própria vida, e a irmã dela fez pro namoro acabar, pro namoro não dar certo, enfim, não pôde. Teve um dia lá que a sobrinha era alcoólatra, né? Bebeu bastante, e o movimento também da irmã ali para atrapalhar, e ela não foi lá encontrar o namorado, quer dizer, o namoro não deu certo.
É novela que eu estou contando, né? Mas tem muito da vida real. Tu deve conhecer alguém assim, que tem essa postura perante a vida. É muito bonito ajudar as pessoas, não estou negando isso. Eu estou dizendo essa pessoa que, por ter introjetado essas narrativas, ela acaba, nesse caso que estou aqui citando, ela acaba não se olhando mesmo, né? Então, as histórias que ela foi ouvindo colocaram ela nesse lugar. E é interessante, quando é para ser alguma coisa para ela, sempre vem alguém e vai tesourar, e vai atrapalhar essa pessoa. Não pode ter nela. Ela quer estudar, ela quer fazer alguma coisa, ela quer até passear, ela quer... Não, alguma coisa para tesourar. E ela começa pela vida inteira sendo assim, ela vai entender que é normal isso aí, ela se conforma, né? Ela não vai assim reagir, ela não vai se colocar. Alguns até fazem isso, né? Outros não. Então a pessoa vai se auto-boicotar. Aí a pessoa vai ter muita ansiedade, ainda mais culpa quando ela se atreve a se cuidar. Ela vai ter dificuldade de desejar. Ela vai ter, e é claro, né? Por não ser nada com ela e tudo para o outro sempre, essa pessoa vai ter uma necessidade de aprovação constante, né? E ela vai introjetar essas narrativas da vida, que ela acha que é verdade. Isso atrapalha a sua vida. Você conhece alguém assim? Que vive essa necessidade de aprovação constante, né? É duro caminhar desse jeito, né? Porque a pessoa vai sempre esperar que o outro a aprove, que o outro dê um aval sobre a sua vida, que o outro a valide. Dependendo desse outro, vai deitar e rolar. E vai ter a pessoa na mão dela, né? Então é difícil isso, né? Então, o tema de hoje aqui é esse. Quem te contou essa história? Ou seja, narrativas que vamos tendo na vida. Muitas delas são importantes, muitas delas nos ajudam, mas muitas delas boazinhas são narrativas que na verdade nos amedrontam, narrativas que nos paralisam, narrativas que inibem a nossa caminhada, narrativas que nos deixam com insegurança exacerbada. Aí a pessoa fala assim, eu só quero que você tenha segurança. E entre aspas não é isso não, é traduzindo, não mude, não cresça, não me deixe insegura. A pessoa ela é levada a levar segurança para os outros, menos para si mesma. Narrativas, né? Aquela pessoa na família que fica mais em casa com os pais, né? Ela é a mais nova, enfim. Quando chega a hora dela casar, todo mundo se levanta contra. Quando chega a hora dela fazer alguma coisa, todo mundo se levanta contra. Eu não sou filho único. Eu tenho vários irmãos aqui, ou alguns irmãos. Quer dizer, que negócio que é esse? Por que eu não posso, né? É nesse sentido aí, tá? É nesse sentido aí, tá? Então a pessoa vai ouvir o que, por exemplo, também? Pense bem antes de fazer isso. É claro que tem alguns pense bem antes de fazer isso, que é importante, que vai nos livrar de um mal. Mas muitas vezes esse pense bem, fique parado que é mais seguro. E a pessoa vai sendo levada a acreditar que ela tem que ficar naquela chamada zona de conforto da sua vida, né? Ou uma outra coisa que é muito comum, a pessoa quando vai ousar alguma coisa, ela escuta assim, para que você está fazendo isso? Você sempre foi assim e agora está diferente, agora mudou? É curioso isso, né? Eu vejo no processo de terapia de alguns assim que passaram pela gente, eles comentam isso, né? Que chega em casa, o pessoal de casa não curte que está fazendo terapia. Ah, você piorou, você mudou, mas mudou para quem, né? Piorou para quem? Muitas vezes a pessoa aprendeu a se valorizar, aprendeu a se colocar a duras penas, não é fácil fazer isso. É toda uma narrativa na cabeça a vida inteira, a pessoa lutar, não é fácil não, tá? Mas é possível, muitos conseguiram fazer isso. E a pessoa, ela pode recuar quando ela volta a ouvir algumas pessoas. Quem que você ouve na sua vida? Claro que é importante ouvir pessoas, tá, gente? A gente não é onipotente. A gente não pode ser arrogante assim, mas tem pessoas que damos ouvido que não deveria mais dar ouvido faz tempo. Tem pessoas que eu permito que reinem em minha vida, que falem um monte de coisa para mim, e aquilo vira uma baita de uma verdade, e aquilo controla o meu ser, e aquilo dirige a minha vida, dirige o meu ser. Quem faz isso na sua vida? Presta atenção. Quem você permite que conte algumas histórias, e histórias que controlam você negativamente. Dá tempo ainda de mudar isso aí. Observa quem você escuta. Mas esse negócio é sério. Pense bem antes de fazer isso.
Você sempre foi assim? Por que tá mudando? Olha só essas coisas que acontecem, tá? Muitas vezes com uma embalagem de amor, uma embalagem de cuidado, uma embalagem de proteção, né? Olha só o que você tá vendo aí, tá? Então, Baracho, como é que faz aí então, né? Ah, Baracho, tá bom, né? Você falou um monte de coisa aí importante, ou nem tão importante assim, né? Sei lá se você aí tá se identificando com essa conversa aqui. Mas o que fazer diante dessas narrativas? O que eu faço, Baracho, diante disso, né? Uma coisa importante é a gente aprender a analisar tudo isso, né? Aprender a analisar, perceber de quem vem essa voz realmente, e olhando bem para essa voz, você observar se essa voz realmente é herdada, é uma voz sua. Observa quem está emitindo essa conversa, observa o histórico dessa pessoa na sua vida. Ó, não está ajudando não, viu? Não está ajudando não. Então analise isso, tá? Porque tem pessoas que veem o nosso melhor antes da gente. E ela, por alguma razão, não quer que isso se manifeste, né? Quer domesticar você. E aí ela vai falar alguma coisa para você ficar acuado. E você se achar a pior pessoa do mundo. O mais assim frágil. E quando não é assim não, tá? Então é importante questionar. É importante questionar essas coisas, né? O que é essa história que eu estou escutando de novo? No que ela quer me impedir? Impedir de eu viver, de crescer. Dar um novo significado para isso também, né? Porque tem coisas que ainda querem nascer em você. Guarde isso. Tem coisas que ainda querem nascer na sua vida. Ah, mas eu tenho 40 anos, tenho 50 anos, Baracho. Será que já tem jeito na minha vida? Tem. Tem coisas que querem nascer em você. Mas essas narrativas aí acabam atrapalhando, acabam silenciando a gente, né? E silenciamos em favor de um outro que parece que está pensando em mim, mas não pensa não. Não pensa não. Então presta atenção. Quem está te contando essa história? Quem te contou isso? Então observa tudo isso. Comece a falar, comece a se posicionar. Ah, Baracho, tem dificuldade. Vai buscar ajuda. Vai conversar com alguém que realmente quer o teu bem. Vai buscar ajuda profissional, ajuda humanitária. Vai buscar alguma ajuda nesse sentido. Porque, ó, eu até escrevi aqui, ó. Algumas narrativas, ok, realmente é importante eu escutá-las e vivê-las, porque realmente elas me ajudam. Mas tem narrativas que nos paralisam, guarde isso. Tem narrativas que nos paralisam, por incrível que pareça. Tem narrativas que são fantasmas, que é só para paralisar, viu? E eu já conheço muita gente aí que teve que lutar muito, e ainda luta. Tem que matar um leão por dia para poder se colocar na vida. O duro é que em muitos casos, são as pessoas mais próximas que vêm para trabalhar contra, que vêm para poder atrapalhar, para desanimar a pessoa, para colocar alguma coisa na cabeça dela e fazê-la desistir, e fazê-la ficar enfraquecida, e fazer ela voltar a ficar naquele lugar ali que é agradável para algumas pessoas, a pessoa ficar inibida, amedrontada, insegura, né? Então, tem narrativas que nos protegem realmente, mas tem narrativas que nos paralisam. Guarde isso. Então, cabe a você aí decidir se eu vou repetir tudo isso em minha vida, permitir que isso se repita mais uma vez em minha vida, ou eu vou ser o autor que escreve o próximo capítulo da minha vida. É aí que tá. Então observe com quem você está andando, observe quem você permite que fale na sua cabeça. Tem que observar isso, pessoal. Observa tudo isso na sua vida. Dá tempo de fazer isso. E aqui é até um tema que eu já falei sobre isso em outro Desembaraxando, né? Mas tem horas que vai ser necessário você até se afastar de algumas pessoas, tá? Ai, Baracho, então, presta atenção. Quando fala afastar, não estou nem dizendo assim de você ir embora. Tem alguns casos que até né? Ou até parar de seguir a pessoa, não mais ficar tão perto dela. Tem hora que é assim. Mas ainda que você fique perto dessa pessoa, é se afastar aqui, ó. É não permitir que ela realmente tenha domínio na sua vida.
É nesse sentido, tá? Eu tava vendo uma frase aqui, ó, que eu vi esses dias que me chamou bem a atenção, sabe? É uma frase do Leonardo Boff, bem interessante. Frei Leonardo Boff, ele falou assim, ó: a cabeça pensa a partir de onde os pés pisam. Então, aonde que eu estou pisando? Porque observa o modo que tu pensa em algumas coisas. E principalmente alguns pensamentos assim que sabotam a nossa vida, que atrapalham a nossa vida. Pode ter muito a ver ainda aonde eu estou pisando. Pode ter a ver ainda onde eu estou entrando por algumas portas que não deveria entrar mais, fazendo parte de algumas mesas que eu não poderia fazer mais parte, ou até mesmo aqui, ó, acessando alguns conteúdos que eu não deveria mais acessar. Conteúdos que reeditam falas da minha vida toda, que começou com alguém lá atrás e continua pela telinha, através de outro alguém. E eu dou importância para isso. E isso realmente atrapalha minha caminhada, atrapalha o nosso crescimento, pessoal. De novo a pergunta: quem te contou essa história? Quem te contou essa história, né? Porque tem narrativas que realmente amedrontam a gente. Narrativas que nós acreditamos sem perceber muitas vezes. E narrativas que realmente atrapalham muito a nossa vida. Qual frase te disseram na infância ou em outra fase da sua vida que ainda ecoa dentro de você? Qual frase, qual narrativa ainda ecoa dentro de você? Pensa isso aí, tá? E assim, eu sei que não é fácil fazer esse pensamento, porque dependendo vai ser uma pessoa que você ama muito. Mas romper com a narrativa dela não é deixar de amá-la. Não é deixar de estar perto dela muitas vezes. Não é isso. É tão somente filtrar. Nós temos que filtrar, pessoal. E aí, cada um vai ter a sua história, né? Que nem foi levado a aprender a filtrar. A pessoa introjetou tudo que vem do outro mesmo, né? Só que tem narrativas que atrapalham o nosso crescimento. Tem narrativas que vão atrapalhar o nosso crescimento. Tem narrativas que vão paralisar a gente. Tem narrativas que vão realmente nos fazer ficar inibidos. Então analise, questione, ressignifique, fale. Fale. E tenha uma postura enquanto é tempo. Porque se você, de certa maneira, vibra com o incômodo em você, quer dizer, você não é 100% passivo desse jeito. É porque tem algo aí em você que quer participar da sua vida. Tem algo em você que quer viver. Tem uma parte sua aí que não se entregou. Nem que for 1%. Mas você pode dar um novo rumo na sua vida. E muita coisa é a partir do modo como nós acreditamos. As histórias que são verdades em minha vida, né? Observe outros cenários. Observe outras pessoas. Observe situações que representam aonde você quer chegar. Observe pessoas que representam onde você quer chegar. Observa a sintonia da tua antena aí na tua cabeça. Não está na hora de mudar de canal? Só se você realmente não quer mudar, tá? Tem quem não queira mesmo. Tem quem queira, mas tem dificuldade. Ah, Baracha, é fácil falar, mas eu não consigo. Vai atrás de ajuda, procura isso, tá? Porque se você não lutar pelo futuro que você quer, você vai acabar vivendo o futuro que aparecer. Não pega essa frase como coisa assim de automotivação, não é isso não, tá? É uma coisa séria, né? Para podermos pensar. Fato é que nós somos invadidos o dia inteiro por várias narrativas. Narrativas que nos ajudam muitas vezes, é claro. Mas tem narrativas que podem nos amedrontar. Quem te contou essa história? Quem te contou essa história? Pensa bem. Se fez para você sentir esse conteúdo aqui, e se você perdeu o começo dessa live, volta no começo e vê tudo de novo, assista o que você perdeu. E uma coisa bem importante, se você conhece alguém que deveria ver esse conteúdo pra caramba, ah, Baracha, eu pensei em alguém que tem que ver esse conteúdo seu, compartilhe então. Eu só tenho a agradecer a você, compartilha com outras pessoas,
para que elas possam deixar esses cárceres mentais aí, tá? E poder entender que tem narrativas que nos põem para baixo, mas tem narrativas que nos põem para cima e estão próximas a nós muitas vezes. E nós estamos ali não olhando isso. Então compartilha, tá bom? Só tenho a agradecer a você. Beijo no coração. Obrigado a você que acompanhou até o final aqui o Desembaraxando, episódio 148. Vai estar gravado aqui no nosso Instagram e também no nosso Facebook, no nosso YouTube. Em outro dia aí voltaremos. Eu quero ver depois seus comentários, o que você achou desse conteúdo aqui, desse tema, se foi relevante, alguma ideia, alguma coisa. Estamos aqui à disposição. Beijo no coração e até o próximo Desembaraxando.